para falar sobre o Enem, para falar sobre educação, estamos recebendo aqui o Head de Operações de Alta Performance do Grupo SEB, o Zeid Sachar. Obrigado pela participação aqui na estreia do TH Mais Cidade. Imagine, Chico, a honra é toda minha aqui. Nada como falar de educação e futuro, né? Assunto que interessa a todo mundo. Zeid, para começar, a gente tem um número aí de 5 milhões de inscritos no Enem 2026. Esse número ainda não é o recorde, está longe do recorde, mas está bem superior às últimas edições. Que análise você pode fazer disso? Isso, exatamente, Chico. Nos últimos anos, nós tivemos um número menor do que esse, né? O Enem já chegou a ter 8 milhões de inscritos, não 8 milhões de participantes, porque sempre tem uma quebra, uma abstenção, mas ainda assim nós temos agora um maior número dos últimos 5 anos, né? Batemos 5 milhões de inscritos, e isso tudo, são vários os fatores que interferem, mas um deles a gente acredita que tenha tido responsabilidade, que é o fato do governo ter disponibilizado para alunos que estão na terceira série do ensino médio em rede pública, disponibilizado uma pré-inscrição. Então, o aluno ele só tinha que entrar no site e fazer e confirmar a sua inscrição, né? Já que todos os dados tinham sido puxados diretamente do sistema. Isso facilitou a inscrição e deve ser um dos fatores responsáveis por essa elevação no número de inscritos. E você acredita que, em algum momento, a gente pode retomar esse recorde de 8 milhões de inscritos? E o que pode ter contribuído para ter essa diferença tão grande, Zeid? A gente que trabalha com educação, a gente sempre pensa que quanto mais gente tiver interessado em fazer uma graduação, né, em desfrutar um ensino superior, melhor para todo mundo, né? O nosso futuro está aí. Então, o Enem é a porta de entrada para as universidades públicas, estaduais e federais. Então, a gente acredita que sim, com algumas mudanças, algumas pontuações que o governo tem feito através do INEP, né, que é o órgão responsável por cuidar do Enem, a gente tenha um aumento do número de inscritos como a gente teve nesse momento. E quais são as diferenças que a gente pode destacar do Enem 2026 em relação a 2025 e as edições anteriores? Olha só, a gente sabe que as provas vão tendo algumas variações em relação ao seu nível de dificuldade, né? O Enem sempre deixou claro a sua prova interpretativa, a sua prova que envolve conteúdo, mas aquele aluno que tem uma noção mais ampla é um aluno que costuma se dar bem na prova. A última edição apresentou uma prova um pouquinho mais difícil. Então, um nível um pouco mais difícil que fez com que a gente tivesse uma redução da média dos alunos de uma maneira geral. A redação acabou tendo uma correção um pouquinho mais específica, um tema um pouquinho que exigia um pouco mais de elaboração e também teve uma média um pouco menor. Se a gente pensar em redação, nós tivemos apenas 10 notas 1000, né? E isso nos traz a interpretação que realmente a prova foi um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que se a prova é mais difícil, que os alunos devem se desesperar, né? Isso varia, os outros anos a prova tinha sido mais fácil. O Enem ele apresenta um tipo de correção diferente das correções dos demais vestibulares, que é a teoria de resposta ao item. O que é isso, Chico? É um algoritmo inteligente que analisa não quantas questões o aluno acerta, mas sim quais questões ele acerta. Então, a partir do momento que o aluno, citando um exemplo para você, para que o telespectador tenha noção, a partir do momento que o aluno acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, o algoritmo entende que ele pode ter chutado. Então, ele atribui um valor menor a essa questão. Então, a dica, se eu pudesse, né, contribuir aqui de alguma maneira, eu diria que o vestibulando que presta o Enem, ele tem que se preocupar muito com as questões fáceis. Não erre nenhuma questão fácil, porque são essas questões que vão te colocar lá dentro. É difícil, a gente sabe que um número menor de alunos vai acertar, mas errar questão fácil acaba jogando o aluno com uma média bastante inferior e lá para trás na hora da classificação. Você falou desse algoritmo aí que, de certa maneira, né, detecta o aluno que chuta a questão.
Você acredita que a inteligência artificial na correção do Enem pode evoluir além dessa característica aí de pegar o chute do aluno? A inteligência artificial tem surpreendido muito a gente, né? Hoje em dia a gente tem a IA regenerativa que tem acelerado cada vez mais a criação de novas IAs, de novos agentes de apoio. Então, sim, eu acredito nisso. Penso eu que a IA deve atingir todos os segmentos e a educação não pode ficar fora. Hoje em dia, a gente já tem várias atuações da inteligência artificial no meio educacional. E sim, não só na correção, mas também no trabalho de interpretação de dados, que isso é o que importa muito na hora que as universidades vão atribuir o seu critério seletivo, né? Hoje em dia nós temos, por exemplo, um sistema que faz análise de todas as notas dos alunos através do Enem. E esse sistema leva em consideração 5 áreas, na verdade, né? Que são redação, matemática, e seus códigos de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, e, através da IA, a interpretação feita pelo SISU e também a análise de todas as notas, de todas as informações, vai poder trazer resultados interessantes, acredito eu, nos próximos meses, para não falar anos. E aí tem uma contagem regressiva, né? Só para a gente encerrar. A gente está aí, esse final de semana, a gente começou a contar 100 dias para a primeira prova do Enem, né? São 2 dias, no dia 8 de novembro, com 90 testes, mais uma redação, 5 horas e meia de prova, Chico, maratona, né? E o segundo dia com 90 testes, com 4 horas e meia de prova. Estamos aí, já chegando. Conversamos aqui com o Zeid Sácar, ele que é Head de Operações de Alta Performance do Grupo SEB, sobre o Enem 2026. Zeid, muito obrigado pela sua participação. Prazer, Chico.